Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Bom dia, 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta sexta-feira, 8 de março de 2019, hoje Dia Internacional da Mulher. A temperatura prevista para esta sexta-feira na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do nosso programa. Saúde em alerta. Fortaleza registra a primeira morte por meningite em 2019. 24 casos já foram notificados no estado. Balanço estadual. Ceará registra redução de 44,1% nas mortes violentas durante o Carnaval de 2019. Velhas práticas. Governo vai abrir o cofre para aprovar a reforma da Previdência. Políticas públicas. Deputado Salmito enaltece o tema da campanha da Fraternidade 2019. Sertão em festa. Chove em 108 localidades e número de açudes sangrando chega a 11 no Ceará. E mais. Ordem nos presídios. Força Federal de Intervenção Penitenciária ficará mais 45 dias no Ceará. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Os deputados federais estão com atenções voltadas à tramitação da reforma previdenciária. O projeto, que gera muita polêmica, exige jogo de cinturas nas negociações para o governo federal ceder e aceitar mudanças no projeto original. As regras são mais duras, têm impacto na vida dos trabalhadores, geram preocupação para quem está hoje no mercado de trabalho e muda por completo os cálculos para a aposentadoria de quem se prepara para entrar no mercado de trabalho. Os deputados federais estão aos poucos retomando a agenda na Câmara Federal e o embate sobre a reforma da Previdência Social marcará os próximos dias, os próximos meses na agenda do Congresso Nacional. Os debates irão mobilizar os grupos de pressão, as entidades que congregam os servidores públicos e as centrais sindicais que se preparam para realizar manifestações e invadir a Câmara Federal com vozes contra a reforma da Previdência. As mudanças na Previdência Social tem impacto também na vida dos servidores públicos dos 184 municípios do Ceará. Muitas prefeituras têm regime próprio de previdência social. Anote aí, a reforma previdenciária faz parte do seu cotidiano e está na agenda do jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. 7 horas e 3 minutos, acompanhe o Alerta Geral ao vivo através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 4 minutos. Uma mulher foi morta a tiros e um caseiro foi ferido na frente de uma criança durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, na localidade de Tapera, zona rural do município de Massapê, zona norte do Ceará. Segundo o delegado Alisson Almeida, que está à frente das investigações, 5 homens em 2 motos invadiram uma propriedade durante a madrugada para realizar um assalto. Durante a ação, uma mulher identificada como Maria Zelândia Henrique Lira, de 40 anos, foi morta na frente do filho de 5 anos. O caseiro, esposo da vítima, reagiu e atirou contra os suspeitos. Na troca de tiros, ele foi atingido e, mesmo ferido, conseguiu fugir e procurar atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde passou por uma cirurgia e permanece internado. Conforme as investigações da Polícia Civil de Massapê, 3 suspeitos já foram identificados e um deles teria ficado ferido durante a troca de tiros, mas até o momento ninguém foi preso. Ainda não se sabe se os homens conseguiram levar alguma coisa da propriedade após a ação. E ainda segundo o delegado,
A criança que testemunhou o crime e caseiros de propriedades vizinhas serão ouvidas. A Secretaria da Segurança Pública informa que a polícia realiza buscas para tentar prender os envolvidos no crime. São 7h05, eu quero chamar o Beto Almeida antes das manchetes do bate-papo, antes do bate-papo político de hoje, que por sinal tem assuntos muito interessantes que interessam diretamente a você, mas para fazer um comentário sobre esse assunto, sobre a insegurança e principalmente a insegurança na zona rural. Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Lucinha, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Lucinha, a notícia realmente deixou em polvorosa os caseiros, moradores da zona rural do município de Massapê diante do ocorrido, porque na realidade foi uma tragédia pelo seguinte, Lucinha, atingiu em cheio uma família, a começar por uma mãe, uma mulher, a moradora da fazenda, que foi morta. O outro, o marido dela, está muito mal internado na Santa Casa de Misericórdia. E a criança, uma criança de 5 anos, que com certeza vai carregar esse trauma para o resto da vida de ter presenciado uma violência desse tipo. Essa criança, por mais que ela passe por tratamentos psicológicos, que ela receba bom atendimento, isso vai ficar como uma marca indelével na cabecinha dela. Não vai ter, infelizmente, como ela simplesmente cruzar essa fronteira da violência da qual ela foi vítima. E esse é o ponto. Essa fazenda, é bom que se diga, ela fica na zona rural de Massapê, lógico, ela pertence ao ex-senador Luiz Pontes. Eu conversei, Lucinha e ouvintes, pessoalmente ontem com o Luiz Pontes durante 2 momentos, e ele estava realmente muito abalado. Primeiro, abalado pela violência que se instalou, infelizmente, no nosso estado do Ceará e atinge de forma muito cruel a zona rural, não apenas de Massapê, diga-se de passagem, mas de todo o interior do Ceará. Eu pego aqui mesmo um exemplo bem claro, região metropolitana de Fortaleza, Horizonte aqui em minha terra, por exemplo. Quantos sítios estão hoje com placas à venda em Horizonte, porque simplesmente os donos desses sítios não têm mais segurança de passar um final de semana com tranquilidade? Porque hoje, estar na zona rural não é mais sinônimo de tranquilidade. Essa é que é a verdade. É sinônimo de insegurança, de que você, em caso de urgência, você não vai poder contar com a proteção que qualquer cidadão poderia ter. Esse é o ponto. Aí é que está outro desafio do governador Camilo Santana. Além de combater facções criminosas, de organizar os presídios cearenses, hoje, infelizmente, o nosso interior cearense está entregue à bandidagem. Esse caso de Massapê, ele é cruel porque envolve criança, envolve uma família, mas é apenas a situação extremada da violência que está e que infelizmente está mergulhado hoje o estado do Ceará. Para você ter ideia, Lucinha, os moradores da zona rural de Massapê se sentem agora nesse momento intranquilos. Foi uma verdadeira comoção, está sendo uma verdadeira comoção, porque o velório da mulher que foi morta está acontecendo inclusive em Irauçuba, no município onde a família dela pertence, a família dela é de lá, reside e tudo mais, mas em Massapê, as pessoas querem justiça, querem inclusive que todos esses bandidos sejam identificados, sejam presos, inclusive para você ter a tranquilidade de saber o seguinte, que apesar de ser uma coisa que possa ser pontual, mas que essa violência não termine de forma gratuita e que sem os verdadeiros culpados sejam literalmente identificados e punidos, Luciano. O interior, e principalmente as fazendas, os sítios, né, essas localidades, Beto, acaba sendo um alvo fácil. Né? Hoje é um alvo fácil. É alvo fácil, Lucinha. É como tomar doce. Olha, eu vou usar essa expressão. É como tomar doce da boca de uma criança. Você literalmente está entregue. Você está numa zona descoberta, com pouco adensamento de população, umas casas aqui, outra acolá, e simplesmente chegam 5 bandidos como esse, mascarados, em motos, armados. Vai fazer o quê? Você viu aí a situação que terminou. Então, é como tomar doce da boca de criança. Quem está hoje, infelizmente, na zona rural, está desprotegido. É a realidade.
O susto dessa criança, como você disse, nada vai apagar, nada, nenhum tratamento, nada vai apagar essa triste lembrança da memória dessa criança. E a criança foi encontrada longe da casa, né, Beto? Longe da casa, Lucinha, já perto da beira do rio. Imagine o trauma dessa criança. Então fica aí o desafio não, a obrigação que eu sei que o governo tem e o empenho que o governo Camilo tem, que as forças de segurança do estado do Ceará têm, de identificar. E não é porque foi na fazenda de um ex-senador, não. É porque eu acho o seguinte, é necessário, o cidadão precisa ter essa garantia de que tem o poder de polícia ao seu lado para fazer valer a situação da justiça mesmo, de se sentir protegido mesmo num caso como esse que terminou de forma trágica. Muito bem, o Beto Almeida volta daqui a pouquinho com os destaques do bate-papo político e com assuntos importantes. São 7h10. Chove em 108 localidades no Ceará e o número de açudes sangrando chega a 11. O Carlos Silva tem mais informações. O Ceará atingiu 11 açudes sangrando em todo o estado nessa quinta-feira, segundo dados do portal hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER. Os últimos reservatórios a ultrapassarem os 100% da capacidade foram o Diamantina 2 em Marco e o Gameleira em Itapipoca. O volume dos dois são respectivamente 18 milhões e 52 milhões de metros cúbicos. Antes deles, na terça-feira, o reservatório São José 1, que fica em Boa Viagem, também chegou a volume máximo. Os outros açudes que estão com volume acima de 100% são Itaúna, em Granja, Tucunduba, em Senador Sá, Batente, em Ocara, Maranguapinho, em Maranguape, Cocó, em Fortaleza, Acaraú-Mirim, em Massapê, Germinal, em Palmácia, Tijuquinha, no município de Baturité. Foram registrados aportes em 47 açudes, destacando-se Acarape, do Meio, Angicos, Banabuiú, Castanhão, Edson Queiroz, Figueiredo, Frios, Jaburu 1, Pedras Brancas, Pentecoste e Taquara. Nesta quinta-feira, foram registradas chuvas em 108 postos pluviométricos monitorados pela FUNSEMI, destacando-se os de Amontada com 77 milímetros, Croatá com 74 milímetros e São Gonçalo do Amarante com 72 milímetros. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. São 7h12. Hoje, Dia Internacional da Mulher. O feminicídio ainda é realidade presente no seu dia a dia. Almir Fernandes. Somente no primeiro semestre de 2018, o Disque 180 recebeu mais de 740 ocorrências relacionadas ao feminicídio no Brasil. O dado é referente aos 6 primeiros meses do ano passado, mas é lembrado nesta sexta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. O balanço do Ministério dos Direitos Humanos mostra que foram registrados 78 casos de feminicídio e 665 tentativas de assassinatos de mulheres no período. Na opinião da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, Eronildes Vasconcelos Carvalho, mais conhecida como Tia Heron, as mulheres não denunciam as agressões, principalmente porque acham difícil aceitar que um parceiro seja uma pessoa capaz de cometer um crime. As agressões físicas representam 46,94% das queixas. 3 em cada 10 denúncias se referem à violência psicológica. E entre os crimes mais registrados pelo Ligue 180, no primeiro semestre de 2018, o primeiro foi o de violência física, com mais de 38 mil registros. O segundo crime foi o de violência psicológica, com mais de 26 mil denúncias. Em terceiro está a violência sexual, com mais de 6 mil casos. Para a professora do Departamento de Antropologia da UNB, Liesa Nota Machado, os agressores enxergam o gênero feminino como um sinônimo de posse. Na opinião da delegada Tatiana Bastos, primeira titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, as agressões derivadas do feminicídio não são reconhecidas nem mesmo por algumas mulheres. Vale lembrar que em 2006, a Lei Maria da Penha, número 11.340, entrou no Código Penal brasileiro com um objetivo: criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o primeiro artigo da lei. Na visão da professora do Departamento de Antropologia da UNB, Liesa Nota Machado, essa relação próxima com o feminicídio exige da sociedade demandar
os direitos da mulher. Para buscar ajuda contra agressões, as mulheres podem procurar a Central de Atendimento à Mulher no Ligue 180 ou por e-mail pelo endereço ligue180@spm.gov.br. O serviço é oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do próprio Ministério. Com informações da rádio Várzea Alegre FM. Para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Mulheres terão que contribuir mais para garantir a aposentadoria. Regras, se aprovadas, valem para trabalhadoras urbanas e rurais. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. E hoje, Luzenor, é o Dia Internacional da Mulher. E olha só, tem violência, mas também tem o que comemorar, Luzenor. Não é fácil, mas as mulheres estão na luta. Deputados federais se preparam para enfrentar a primeira semana após o carnaval de discussões mais intensas sobre as mudanças na Previdência Social. E passado o carnaval é hora de colocar outro bloco na rua. As centrais sindicais preparam primeiras manifestações contra novas regras da Previdência. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Cadê esse ônibus que não vem? Que saco. Calma, cara. Olha o tamanho desse engarrafamento. E daí? E daí que não é o ônibus. Eles têm o maior controle de todos os ônibus minuto a minuto na cidade inteira. Os caras sabem de tudo. Aham. E você, como é que sabe disso? É só se informar. Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, nosso ônibus chegou. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. São 7 horas e 19 minutos. O carnaval ficou no passado, a agenda política está andando, o futuro está sendo desenhado com a reforma previdenciária que desperta a curiosidade, a dúvida e, em alguns casos, a incerteza para os trabalhadores, sejam trabalhadores da iniciativa privada ou do poder público. E nessa retomada dos debates, jornalista Beto Almeida, hoje, neste Dia Internacional da Mulher,
as mulheres também são alvo dessas mudanças nas regras para a aposentadoria. Exatamente, Luciano. Olha só. Primeiro, começa com a ampliação da aposentadoria delas por idade, para 62 anos. E isso significa dizer o seguinte, que as mulheres, mesmo estando hoje protegidas pela atual legislação numa idade inferior de 60 anos, mas a qualidade de vida dessas mulheres e a forma como elas se colocam bem no mercado de trabalho, a reforma da Previdência, realmente nesse aspecto, aproximou a idade de aposentadoria das mulheres, a idade mínima, do que já prevalece hoje para os homens, que é de 65 anos. Lembrando que para nós homens não muda nada em relação a essa questão. 65 anos para o homem, a mulher que passa para 62. Inclusive, dentro da equipe do governo, a equipe econômica de governo, existiu a proposta até mais dura de igualar as idades mínimas de aposentadoria para homens e mulheres. Se você observar uma coisa, Luciano, olha só, no seu círculo de amizade, o nosso ouvinte que está ouvindo aí pode até tirar essa conclusão também. É mais fácil você encontrar hoje viúvas recebendo pensões, por exemplo, dos maridos que já estão no céu, do que, por exemplo, homens recebendo pensão das mulheres que faleceram. O que eu estou querendo dizer com isso, Luciano? Que, de fato, as mulheres vivem muito mais do que nós, homens. Talvez por questões circunstanciais mesmo de saúde, que elas se cuidam mais, nós homens nos cuidamos menos. Mas o fato é, eu acho que esse acerto da questão da idade mínima da Previdência, que elevou a idade da mulher para 62 e do homem para 65, justo. Eu até acho, vou aqui dizer, e talvez contrariar a tendência para muitas mulheres, que poderia até ser igual aí para os dois. Agora, Beto Almeida, tem um aspecto também que chama a atenção e que precisa ser enfocado, que é, por exemplo, as mulheres têm maiores dificuldades para permanecerem no mercado de trabalho. Quando elas entram no período de amamentação, da gravidez, da amamentação de filhos novos, as mulheres às vezes encontram dificuldades para a retomada das atividades profissionais, para se reinserirem no mercado de trabalho, e isso acaba quando elas priorizam o cuidado com os filhos, que é fundamental nesses primeiros anos de vida, as mulheres acabam ficando sem um tempo de contribuição e vão para o sacrifício para cuidar de casa, da família, e essas regras que estão sendo propostas para as mulheres se aposentarem, elas acabam sendo também um pouco duras. Nós precisamos ver esse outro lado. Há poucos dias, nós lemos uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, que as mulheres têm menos oportunidades de trabalho. Então, essas nuances precisam ser colocadas para que nós também não cometamos injustiça com as mulheres nessa reforma previdenciária. Olha, Luciano, hoje, do ponto de vista, por exemplo, de preparação para o mercado de trabalho, as mulheres estão até melhor do que os homens. Não tenha dúvida. Elas estudam mais, têm mais qualificação. Agora, a questão que você citou aí, que é inegável, a mulher às vezes se sacrifica quando ela decide pela maternidade. E o retorno dela ao mercado de trabalho acaba sendo algo que prejudica no crescimento e no desenvolvimento profissional dessas mulheres. Aí, por esse aspecto, eu concordo com você. Mas em relação, por exemplo, à dificuldade no mercado de trabalho, as mulheres hoje, Zeno, estudam mais, estão mais qualificadas, são muito mais educadas do que nós, homens. Pode ter certeza disso. Agora, concordo que elas realmente entram no sacrifício porque a mulher tem o dom da maternidade. E quando ela decide por ser mãe, ela acaba abdicando da carreira, voltando para casa e o retorno nem sempre é fácil. E também, Beto Almeida, ainda sobre a reforma previdenciária que tem impacto na vida das mulheres, as trabalhadoras rurais que terão novas regras de acordo com essa proposta de emenda à Constituição, elas irão se aposentar com a mesma idade das mulheres urbanas. Esse é um ponto que eu acho que não vai passar na reforma, porque é óbvio que aí vem uma diferença muito grande, Luciano. Quem trabalha nas próprias condições do trabalho do trabalhador rural é muito diferente, por exemplo, de quem trabalha na zona urbana. Não se compara. Não dá para realmente colocar no mesmo nível de paridade, no mesmo nível de igualdade, essas condições de trabalho e as condições de aposentadoria. Isso aí tem que ser realmente um dos pontos a ser discutido e debatido agora na Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Claro que quando eu falo assim que são regras
iguais. Na realidade, a reforma previdenciária propõe a idade mínima de 60 anos para as mulheres que trabalham no campo se aposentarem, com 20 anos de contribuição. Hoje, a mulher trabalhadora rural se aposenta com 55 anos ainda assim, de idade. Exatamente. E a idade de 60 anos ainda é elevada para as mulheres trabalhadoras rurais se aposentarem. São propostas, Beto Almeida, que entram para valer no debate a partir desta semana pós-carnaval, porque aí sim a agenda é retomada com normalidade no Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal, por onde começa a tramitação da PEC, da proposta de emenda à Constituição Federal. Olha, Zenô, nós vamos ter finalmente o grande embate, como se diz, tanto nas casas políticas, começando pela Câmara dos Deputados, como fora dela, nas ruas. É óbvio que agora o governo vai ter que mover, como se diz, a palhinha lá, mover os seus instrumentos e fazer com que ele adquira o que ele precisa. A maioria dos 308 votos necessários para a aprovação dessa medida. Nas ruas, o campo de batalha é outro, são as centrais sindicais. Essas estão se preparando, se pintando para a guerra. E vão exatamente para bater em cima desses chamados pontos polêmicos da reforma e que causam um impacto na vida de cidadãos, principalmente daqueles menos abastados que vivem com mais dificuldades. O discurso entre as lideranças das centrais sindicais é de que essa reforma previdenciária gera mais prejuízo do que conquista aos trabalhadores, às pessoas mais pobres. É com esse discurso que as centrais começam a levantar a bandeira dessas manifestações, desses protestos que chegarão ao ouvido dos deputados federais e dos ouvidos dos senadores. Não é à toa que esse discurso das centrais sindicais está bem afinado com o discurso dos líderes de esquerda, dos partidos de esquerda, que pegam exatamente, pinçam para esse debate os pontos chamados cruciais que dizem respeito à população de baixa renda. É o caso do benefício de prestação continuada, que a gente já falou tanto aqui. É o caso da questão das aposentadorias rurais com o seu tempo de contribuição, que aumenta de 15 para 20 anos. É o caso, por exemplo, da elevação da idade para as mulheres. É o caso da redução das pensões por morte. Ou seja, são esses pontos considerados polêmicos, negativos, do ponto de vista de que eles vão trazer, sim, um sacrifício para o contribuinte, que as centrais sindicais vão se apropriar e levar para as ruas e para o embate político. Logicamente que dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, a oposição também vai se apropriar dessa mesma agenda dos chamados centrais sindicais para poder totalmente inviabilizar o que eles consideram de importante dentro da reforma. Durante o mês de março, a gente vai sentir o termômetro do governo federal, da Câmara Federal, sobre a tendência de votação. O governo começou o mês de maio com otimismo sobre a conquista dos 308 votos necessários à aprovação da PEC da reforma previdenciária. Mas as dificuldades serão inevitáveis, as pressões irão surgir e quem inicialmente, Beto, se entusiasmava em defesa da reforma previdenciária vai fazer uma reflexão porque vai ter que ouvir o ouvido do povo. Porque na realidade... Ou a voz do povo. A voz do povo. E a voz do povo, as centrais sindicais estão dizendo exatamente o que eles dizem que vão mostrar quem são os verdadeiros privilegiados do Brasil. E eles já citam quem são os alvos: banqueiros, grandes empresários, políticos, que são, na visão das centrais sindicais, os grandes privilegiados, inclusive dentro da reforma da Previdência, e não os trabalhadores. Competirá ao governo ter competência para desconstruir esse discurso. Nós vamos continuar falando sobre reforma previdenciária, Beto Almeida, porque no próximo bloco vamos conversar com o assessor especial da Associação dos Prefeitos do Ceará, José Irineu Carvalho, para saber qual é o impacto dessa reforma previdenciária na vida dos servidores dos 184 municípios cearenses. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo.
cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta geral. São 7h30. Os servidores dos 184 municípios do Ceará acompanham com expectativa os desdobramentos da discussão sobre a reforma previdenciária. As mudanças atingem todos os trabalhadores, sejam da iniciativa privada ou do poder público. O projeto de reforma previdenciária começa a tramitar para valer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. As mudanças têm impacto na vida dos servidores dos municípios do Ceará. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico e financeiro da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece José Irineu Carvalho. Irineu, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A Prece já tem a dimensão do impacto, do significado dessa reforma previdenciária na vida dos servidores municipais. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Satisfação conversar sobre a reforma previdenciária e o impacto na vida dos municípios. O que a entidade tem procurado interpretar é principalmente o impacto nos regimes próprios de previdência, né? Porque a gente tem um regime geral que, dos 184 municípios, nós temos 65 que tem regime próprio e temos cerca de 119 municípios que está no regime geral de previdência, ou seja, ele recolhe com as regras do INSS. Então, o impacto maior para os municípios que a gente tem observado seria os do regime próprio, porque aí você hoje tem uma alíquota, por exemplo, de 11% para recolher para o fundo próprio de previdência do servidor, né? Então, você tem a perspectiva que isso vai para 14%, né, podendo a contribuição também do município passar de 22 chegando até 28, né? Seria 14, 28, você poderia ter um equilíbrio nas contas desses 65 municípios. Além do mais, você tem a questão da mudança de tempo de contribuição, muito mais um sistema de pontuação, né? Onde a mulher, por exemplo, teria 86 pontos para se aposentar, vamos supor que ela tivesse 60 anos, aí teria que ter, ou se ela tem 30 anos de contribuição, ela precisaria de 56 anos, né, no caso, né, que seria o início, né? E isso vai aumentar gradativamente, né, para 96, aliás, para 100 pontos. Ou seja, se você tem 65 anos, com 35 daria os 100 pontos. Isso gradativo no período de 12 anos. Né? Ô Irineu, quando nós falamos sobre esse número tão expressivo de cidades do Ceará que tem regime próprio de previdência social, qual é a situação? Como é que está a saúde financeira desses institutos que são mantidos pelas prefeituras? Olha, o que se tem, pelo que a gente tem acompanhado, é que existe, quase todos eles, existe um déficit, né? Onde o que se arrecada, o que se tem no fundo, pode até ser que hoje cubra as despesas com quem está se aposentando. Mas a tendência é que vai acontecer um déficit grande nesses municípios, onde
o poder público vai sempre complementar, ou seja, aquilo que for arrecadado e que for mantido no fundo, for capitalizado, não vai ser suficiente para pagar as aposentadorias. Então, do jeito que está hoje, existe uma projeção para que todos venham. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico e financeiro da Associação dos Prefeitos do Ceará, Prece, José Irineu de Carvalho. Também conosco, Irineu, está o jornalista Beto Almeida. Doutor Irineu, bom dia. Uma pergunta aqui que eu tenho, uma curiosidade, com essas propostas que estão sendo aí discutidas, debatidas para a Previdência, no caso dos municípios que têm o seu regime próprio de Previdência, eles vão se tornar, de certo modo, mais atraente para os servidores, na medida que, por exemplo, que algumas alíquotas tendem a ser até menores hoje para os municípios, por exemplo? Olha, a tendência é que as alíquotas sejam superiores ao que está hoje no regime próprio, né? Porque ele vai buscar o equilíbrio. Tanto você vai ter, qualquer que seja o sistema, as pessoas vão retardar mais a aposentadoria, como vão ter que contribuir mais para poder gerar o equilíbrio nesse instituto de previdência. Mas sim, pois não, pode falar. Hipótese de haver uma redução significativa em qualquer regime próprio de previdência. Digo pelo menos na alíquota, que eu digo patronal, aquela contrapartida que o município deve dar na questão da previdência própria dele. Não deve a tendência, né, que haja uma redução, não, nesses percentuais, dessas alíquotas? Porque hoje você tem de 11 para o servidor, 22 para o município. Essa alíquota, né, a proposta que vai para 14, né, e a de 22, que seria do regime próprio, chegar a 28, né? A do Estado do Ceará, por exemplo, o Estado do Ceará já se antecipou e já aprovou na Assembleia essa modificação com relação às alíquotas, só que é uma implantação que tem uma transição, né? Se você hoje está com 11, cada Estado está fazendo de uma determinada forma. O Estado se antecipou, mas a tendência no Estado do Ceará é que chegue a 28 a parte patronal e 14 a parte do funcionário. Irineu, para a gente encerrar essa entrevista, um questionamento. Os governos estaduais estão na expectativa sobre um volume, uma fatia, uma participação dos estados nesse mega leilão que o governo federal, que será realizado para a exploração do petróleo na camada pré-sal. E esse dinheiro já tem uma parte garantida para estados e municípios, mas nessa votação da reforma previdenciária, os governadores querem também, como contrapartida no apoio a essas mudanças nas regras para a aposentadoria, aumentar a fatia nesse bolo dos recursos do petróleo. Os municípios também, os prefeitos também trabalham com expectativas sobre um dinheiro a mais, até mesmo para equilibrar contas na área da Previdência Social? É a questão da cessão onerosa, né? Que na verdade, o governo vai antecipar uma boa parte da receita através do bônus de assinatura, né? E o que os municípios e os estados estão pleiteando é que haja uma participação nesse volume de recursos que será arrecadado pelo governo federal através do bônus de assinatura, porque na cessão onerosa, o percentual dos royalties, ele é menor, é 10%, né? Enquanto que na partilha, né, que é o que está no regime de partilha, ele seria 15%. Então o pessoal vai ficar com 10% no futuro, mas quer uma participação agora no bônus de assinatura. Alguma coisa como, 20% do que for arrecadado, ficasse 10% para os estados e 10% para os municípios. Conversamos no Jornal Alerta Geral com Eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para os servidores municipais das 184 cidades do Ceará. A você, um bom dia e um bom trabalho. Um abraço a todos os ouvintes.
Beto Almeida, é importante que nós abramos os espaços aqui no Jornal Alerta Geral para mostrar todas as vertentes que marcam a discussão sobre a reforma previdenciária. E nada mais importante nesse momento que também colocarmos em discussão o impacto dessa reforma na vida dos servidores municipais. Pois é, Luciano, e eu até tentei puxar aqui do Dr. Irineu sobre como é que seria esse impacto em termos de alíquota previdenciária, porque na realidade ele disse uma coisa aí, só para deixar muito claro aqui para os nossos ouvintes, os municípios, principalmente aqueles que já têm o regime próprio de previdência, que ele falou que são 65 hoje prefeituras no Ceará que têm o seu próprio regime de previdência, se eles tiverem déficit, eles vão ter que se adequar e também acabar elevando a alíquota de contribuição para os servidores terem acesso à sua aposentadoria normal, que pode chegar a 14%. Ele até citou aí que o Estado do Ceará já fez o dever de casa. Muitos municípios aqui do Ceará ainda não fizeram. E se tiver com déficit, vão ter que se adequar. Esse é o ponto. Mas o que eu achei mais tranquilizador aí é saber, por exemplo, que o percentual de municípios que nós temos hoje, que 65, é um número razoável, que tem um regime próprio de previdência, Luciano, que eles já têm essa consciência de que precisam se adequar a essas novas regras para garantir a aposentadoria e o futuro tranquilo de seus servidores. Porque não tem nada mais inconstante, Luciano, do que você colocar todo o seu futuro, a sua aposentadoria, nas mãos de um município, de uma prefeitura que tem um regime próprio e, logicamente, não ter a certeza se isso está sendo bem gerido. E esses servidores precisam de segurança, porque, como você mesmo expõe, é ruim, dá angústia saber que aquele município não terá condições no futuro de pagar a aposentadoria de quem hoje está em plena atividade. Nós já falamos em um dos pontos sobre regime de previdência próprio dos municípios, Beto Almeida, que parece-me hoje existirem dois tipos de déficit. Um desses buracos provocado pelo desequilíbrio nas contas e o outro às vezes por má gestão do dinheiro desses servidores, quando a prefeitura deixa de repassar a contrapartida na área da Previdência Social ou faz o saque indevido, eu falo indevido, mas tem a autorização da Câmara Municipal, daquele dinheiro ser retirado, como nós já tivemos em muitos municípios do Ceará. O prefeito de plantão chega, retira o dinheiro, milhões de reais, joga em determinadas obras e fica lá o buraco no Instituto de Previdência do município. Eu puxo esse aspecto porque há uma necessidade dos parlamentares imporem uma regra para punir quem usa desse tipo de expediente que coloca em risco o futuro de pensões e aposentadorias dos servidores públicos municipais. Isso é criminoso, na realidade, né? Vamos deixar bem claro que, ao fazer o saque das contas do Fundo Municipal de Previdência, e principalmente, Luciano, para a má aplicação desses recursos, isso aí é criminoso. Na realidade é o seguinte, o Fundo de Previdência Municipal, ele tem que ter aquele dinheiro que é arrecadado, exatamente para ser aplicado inclusive no mercado financeiro, aplicado com todas aquelas regras de mercado de capitais, para que isso renda, que isso dê dividendos, para que se crie exatamente um fundo seguro para aposentadoria. Porque se chega um gestor, recebe a aprovação da Câmara, mete a mão, faz o que quer e não repõe, não basta só repor, Zidor. Esse dinheiro ele tem que render. Ele, na realidade, é uma poupança, é uma aplicação. Então, quando um gestor municipal recebe da Câmara autorização para fazer isso, isso é criminoso. Jornalista Beto Almeida, já na reta final deste bate-papo político, nós estamos há poucos dias da retomada das atividades na Câmara Federal. Eu digo retomada porque somente depois de todo esse período de carnaval, desta semana que ainda tem gente olhando para o passado recente da folia, ou alguns ainda em ritmo mesmo da música carnavalesca, os deputados se preparam para reiniciar os trabalhos no plenário da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, do Senado, e a reforma previdenciária vai prevalecer nesse primeiro momento sobre qualquer outro tema que tramite em forma de projeto, de requerimento na Casa Legislativa, no Congresso Nacional.
Aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, não era previsível, de que, logicamente, somente pós-carnaval é que a Previdência iria ganhar importância maior ainda, ser ainda mais prioridade dentro do debate político na Câmara e no Senado. E agora é isso, os deputados, mas o governo principalmente, tem um desafio enorme, Luciano, de provar que todo o capital político dele pode ser revertido em prol da aprovação dessa matéria. Do contrário, o governo vai fracassar. A você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Ai, amiga, estou cansada dessa vida de ônibus. Ah, tá. Vai comprar um carro, gastar mais, engarrafar do mesmo jeito. Grande amiga você. Ah, por favor, carro é bom pra passear, pra ir pra balada. Mas pra trabalhar? Poxa, os caras estão fazendo um monte de coisa pra melhorar o transporte coletivo. Sério? Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, ó, o tamanho do engarrafamento. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7 horas e 47 minutos. Deputado Salmito Filho destaca o tema da campanha da Fraternidade de 2019. Carlos Alberto. Em pronunciamento nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa, o deputado Salmito, do PDT, enalteceu o lançamento da campanha da Fraternidade 2019 pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Sem entrar no aspecto da religião, o parlamentar destacou a importância do tema fraternidade e políticas públicas e do lema "Serás libertado pelo direito e pela justiça", ressaltando que a população precisa muito mais de políticas públicas do que de politicagem. Segundo ele, a política pública gera oportunidades sociais, de emprego e renda e de direitos para que o ser humano possa ter vida e vida em abundância. Salmito informou que apresentou o requerimento solicitando a realização de uma audiência pública para debater sobre o tema. Para ele, a população precisa entender o tema e compreender o que é competência de cada poder. O parlamentar lembrou que cabe ao Poder Executivo a missão de executar os projetos apresentados nas casas legislativas.
Ele também restringiu os conceitos de política pública e de programa governamental. Ressaltou que a política pública é a política de Estado, adotada independentemente de partidos ou ideologias, e muitas vezes é confundida com o programa governamental, que é algo mais pontual. O deputado finalizou seu pronunciamento parabenizando a CNBB por estimular um debate sobre a questão e sugeriu que o tema seja aprofundado em cada paróquia, em cada igreja, para que os cristãos católicos entendam que a política pública não é só a ação política de um mandatário, mas sim um direito assegurado de Estado. Segundo o parlamentar, a CNBB foi extremamente feliz em promover a campanha Fraternidade e Políticas Públicas, com o objetivo de chamar a atenção dos cristãos para ações e programas que devem garantir os direitos humanos. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. 7h49. Movimentos sociais realizam debates sobre reforma da Previdência em Canindé, como nos conta Wellington Lima. Os movimentos sociais de Canindé realizaram nesta quinta-feira um seminário com as mulheres para debater a reforma da Previdência do governo federal. O evento foi realizado na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canindé. De acordo com a diretora de comunicação do sindicato, Aranice Santiago, que está à frente do seminário, o evento foi bastante proveitoso e contou com a presença de mulheres da sede e também da zona rural. Além de sindicalistas, também pessoas da comunidade participaram do evento para tirar suas dúvidas acerca da reforma. Outros debates e até movimentos estão previstos para acontecer ainda este ano. Com informações do Sertão de Canindé, Wellington Lima, para o Alerta Geral. Força de Intervenção Penitenciária tem tempo prorrogado no Ceará. Vanderlei Moisés. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por 45 dias o período de atuação dos agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária no Ceará. Segundo a portaria ministerial número 194, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, o novo prazo está em vigor desde 27 de fevereiro, quando expirou o primeiro período de atuação estabelecido pela portaria número 66. Tanto o envio dos agentes do Grupo Especial, subordinado ao Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, do Ministério da Justiça, quanto a ampliação do prazo de atuação da equipe foram solicitados pelo governo estadual. O efetivo atua sobre a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e da segurança pública no Ceará, exercendo atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. O número de agentes da Força Federal que estão atuando no estado não foi confirmado. Em janeiro, em meio à série de ataques criminosos a ônibus, veículos particulares, estações de abastecimento de energia elétrica e outras instalações de todo o Ceará, o Ministério deslocou 70 profissionais para o estado. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Governo vai abrir o cofre para aprovar a reforma da Previdência. Carlos Alberto. O governo Bolsonaro vai centrar esforços para aprovar a reforma da Previdência. E para conseguir o apoio suficiente para aprovar a proposta, o governo deve adotar a prática da velha política e autorizar repasses individuais que podem ficar perto de 5 milhões para cada parlamentar novato. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não haverá contingenciamento. O valor, dizem interlocutores, ainda não está fechado, mas a Casa Civil negocia a concessão de uma espécie de bônus para senadores e deputados federais em primeiro mandato. Afinal, os novatos só terão direitos às emendas parlamentares a partir de 2020. Dos 513 deputados, 243 estão no primeiro mandato. No Senado, 46 dos 81 são novos. Se a equipe econômica aprovar o valor próximo a 5 milhões, o total liberado será de aproximadamente 1,4 bilhão para deputados e senadores eleitos em primeiro mandato. Esse montante não inclui emendas obrigatórias para os parlamentares que foram reeleitos. Cada um deles receberá 15,4 milhões, já previstos no orçamento. O governo Bolsonaro inclui na barganha os cargos de segundo escalão. A prática é antiga e vai na contramão do discurso de campanha do então candidato Bolsonaro.
Responsável pela articulação política do Planalto com o Congresso, Lorenzoni levou a notícia aos políticos, que poderão fazer indicações para cargos em repartições federais nos estados, desde que preenchidos critérios técnicos, como determina a Controladoria Geral da União, a CGU. Carlos Alberto, com notícias da política, para o Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzeno. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Já comparou os preços hoje? Se não tem esse hábito, mude sua forma de agir. Tão cedo o desemprego não baixará consistentemente e as vagas que aparecerem serão, em sua maioria, informais e mal pagas. Por isso, o consumidor não pode errar na hora de fazer compras. Além disso, temos de empreender, criar oportunidades profissionais para nós mesmos, pois os empregos formais talvez demorem alguns anos ou tenham sido extintos como os dinossauros. Quem faz essa recomendação muito oportuna é a Maria Inês Dolci. Ela foi coordenadora da Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. E ela é advogada especialista em direitos do consumidor. E ainda, segundo a Inês Dolci, não basta encontrar os melhores preços com mecanismos de buscas. Deve-se sempre que possível consultar amigos, parentes, colegas e grupos nas redes sociais. Há razões para ter essa visão tão dura da realidade, diz a advogada. A reforma da Previdência também vai afetar o mercado consumidor, no mínimo porque os brasileiros se aposentarão mais tarde e com pensões, benefícios menores. Terão de continuar mais tempo no mercado, mas somente 8% das pessoas com mais de 60 anos trabalham no país, embora 19% da população tenha idade para desenvolver uma atividade profissional. Continua a especialista, lembrando que a combinação de 5 anos lastimáveis para o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas que o Brasil produz, as duras medidas que vêm por aí, reduzem ainda mais o nosso poder de consumo. Aí a advogada sugere, o que podemos fazer? De um lado, ela diz que devemos empreender, tentar criar os nossos próprios empregos a partir de alguma habilidade. Do outro lado, ela diz que valorizar cada centavo é muito importante, pois ainda vai continuar muito difícil ganhar dinheiro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro já advertiu que se não houver condição da reforma da Previdência, deverá haver uma reforma tributária. Isso significa, no mínimo, o aumento da carga tributária. Não há saída. Por isso, a Inês Dolci diz que fazer orçamentos minuciosos, planejar despesas e moderar as tentações, como o uso indiscriminado do cartão de crédito, é fundamental daqui para frente. Em tempos difíceis, todo cuidado é pouco, finaliza a advogada especialista em direitos do consumidor, Maria Inês Dolci. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando na Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e também Copa do Nordeste. Vamos começando pela Lampions League, a Copa do Nordeste. 4 jogos movimentaram a competição na noite de ontem. O Fortaleza jogou em casa no Castelão contra o Confiança e o Tricolor aplicou uma goleada de 4-0. O Vitória da Bahia jogou em casa contra o Botafogo e perdeu pelo placar de 3-1 para o Botafogo da Paraíba.
Curitiba. O Náutico, também jogando em casa contra o Sampaio Correia, venceu pelo placar de 2-1. Já o CSA recebeu o CRB e ficou no empate de 0-0, concluindo a 5ª rodada da Copa do Nordeste. Já a 6ª rodada começa no próximo domingo, dia 10, Santa Cruz contra o CSA e Salgueiro e Motoclube. Vamos agora passando para a Copa do Brasil, jogos movimentando a competição na noite de ontem. O ABC de Natal recebeu o Motoclube do Maranhão e ficou no empate de 2-2, e assim a decisão foi para os pênaltis e o ABC venceu pelo placar de 5-3. Na outra partida, o Santos recebeu o América de Natal e goleou pelo placar de 4-0, seguindo assim na competição. Já na Libertadores da América, teve brasileiro em campo no dia de ontem. O Cruzeiro jogou contra o Huracan e venceu fora de casa pelo placar de 1-0. Os brasileiros estreando bem na competição. Só quem não se deu bem foi o Atlético Mineiro, que perdeu na última quarta-feira. E ontem também teve bola rolando no grupo do Flamengo. O LDU recebeu o Peñarol e venceu pelo placar de 2-0. Na próxima quarta-feira, dia 13, na segunda rodada, tem Flamengo e LDU no Maracanã. Se alguém vencer, já dá um bom passo para a classificação para a próxima fase da Libertadores. Agora vamos falando dos jogos deste final de semana movimentado nos campeonatos estaduais. No Campeonato Carioca tem bola rolando na 3ª rodada do segundo turno, a Copa Rio. Destaque para o clássico no Maracanã no próximo sábado às 7 da noite, amanhã, entre Vasco da Gama e Flamengo. Detalhe, o Flamengo, como está na Libertadores, jogou na última terça e já tem jogo na quarta, vai poupar todo o time titular e deverá entrar com o time reservas, com apenas Arrascaeta, que foi substituído no intervalo do jogo de terça-feira. O Fluminense joga domingo contra a equipe do Cabofriense. Vamos agora falando de Campeonato Gaúcho, final de semana com a 9ª rodada. No sábado tem Grêmio e São José. No domingo, Internacional contra o Aimoré. Campeonato Paulista também movimentado no final de semana com a 10ª rodada. Destaque para o clássico no domingo entre Corinthians e Santos. O São Paulo pega a Ferroviária, enquanto o Mirassol pega o Palmeiras. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Final de semana teremos aí a 6ª rodada da competição. Inclusive o Guarani de Sobral já jogou nesta rodada e venceu o Barbalha pelo placar de 4-1. E os jogos do final de semana, amanhã sábado no Presidente Vargas às 4 da tarde tem Atlético Cearense contra o Floresta. Domingo às 4 da tarde no Presidente Vargas, Ferroviário e Horizonte. E também às 4 da tarde no Castelão tem Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará, final do programa de hoje. Em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Amanhã é dia de Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tem muitas participações e muitas informações importantes para todos nós. Um abraço, uma ótima sexta-feira. Obrigada pela sua audiência e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.